Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar uma super aula para vocês. O assunto de hoje é o assunto chamado de planejamento estratégico, um assunto que, resumindo para vocês, é um assunto muito importante, um assunto que é cobrado muito nas questões de prova de concursos aí, de todos os concursos, de todas as bancas, um assunto bastante interessante, ok? Gente, olha só. Esse assunto cai bastante, despenca, né? O assunto ele não cai, ele despenca nas provas de concurso, né? E, professor, nessa atualização do curso, eu me submeti aí à resolução de diversas questões de prova de concursos. E o seguinte, esse assunto de planejamento estratégico, ele é bastante variado. E aí, né? Eu sempre fico pensando, puxa, eu tenho que possibilitar para o aluno uma aula que ele consiga tenha segurança, uma aula que garanta para o aluno aí, ou que dá uma certa eficácia, no que sentido, aquilo que o aluno vai estudar vai ser aquele assunto que vai ser cobrado na prova, tá? Isso eu chamo de eficácia. E o assunto é muito variado. E aí, professor? E aí, o professor resolveu inovar, o professor resolveu subdividir essa aula, presta atenção, de planejamento estratégico em 7 partes. É isso mesmo, né? Então, eu peguei o assunto planejamento estratégico, preste atenção nisso, isso aqui é a estratégia como o professor vai ministrar a aula, e desse assunto planejamento estratégico, eu dividi em 7 tópicos, né? Professor, por quê? Primeiro, para a aula não ficar muito longa, né? A gente já observou o seguinte, quando a aula fica muito longa, a audiência, o poder de fixação diminui. Então, o professor resolveu subdividir. Além disso, o outro objetivo do professor foi o seguinte, poder ter possibilidade de potencializar cada assunto. Então, a gente vai ter uma aula de introdução, tá? Uma aula de introdução, que é essa aula, inclusive. Essa aula vai ser uma aula de conceitual, uma aula aí que a gente vai explicar um pouquinho de metodologias, vai apresentar a aula de planejamento estratégico para vocês, ou seja, é uma introdução, mas uma introdução muito importante. Detalhe, em todas essas aulas, em todos esses tópicos, nós iremos resolver muitos exercícios de diversas bancas, né? Ok? Vem cá, gente. Então é o seguinte, a segunda aula, nós vamos trabalhar o assunto chamado identidade organizacional. Este assunto, identidade organizacional, é a mesma coisa aí, a mesma coisa que intenção ou concepção estratégica, depende aí da visão, qual que é o tipo da escola de planejamento, como é que aborda esse assunto, né, questão de terminologia. E a identidade organizacional nada mais é do que conceitos de missão, visão, negócio e valores, né? Claro, uma aula específica, a gente vai potencializar, vamos fazer exercícios sobre isso. A terceira aula, nós vamos trabalhar o assunto chamado diagnóstico estratégico e matriz SWOT, né? Aí eu já digo para vocês o seguinte, professor, das 7 aulas, professor, eu não tenho tempo, professor, eu não tenho tempo de assistir todas as aulas, minha prova é amanhã. Dá uma das aulas aí mais importantes, cara, uma das aulas mais importantes, os tópicos que mais costumam ser cobrados é o item 3, o diagnóstico estratégico e a matriz SWOT. Então, claro que nessa aula o professor deu uma reforçada aí muito grande em exercícios, uma aula muito importante. Essa aula de diagnóstico estratégico é uma análise ambiental interna e externa que faz parte do processo de planejamento estratégico. A quarta aula é a construção de cenários, uma aula bastante curta, uma aula aí que atende os concursos. Escolas de planejamento é a quinta aula. E o sexto tópico, matriz ANSOF, matriz BCG. E, finalmente, o sétimo tópico são os stakeholders, né? Gente, eu fiz isso por quê, cara? Papo reto com vocês. O professor, quando atualiza uma aula, quando prepara uma aula, eu pego, né, eu faço uma pesquisa inicialmente de questões de prova, né? É trabalhoso, cara, não é uma coisa fácil, uma coisa que demora tempo. Né? Uma aula como essa aqui, o professor demora 1 dia, 2 dias para elaborar a aula. Por quê? Porque eu faço todas as questões de concursos recentes de todas as bancas. Faço essa pesquisa na internet e vou fazendo. E aí, estou lá fazendo uma questão, né, de planejamento, o cara vai lá e coloca lá a matriz BCG.
Matriz BCG. Poxa, e aí, professor? Poxa, aí é o seguinte, eu falei, poxa, se o examinador está cobrando, eu tenho obrigação de quê? Eu tenho obrigação de ministrar essa aula, né? Então, por isso, eu acho que, papo reto com vocês, com essa metodologia, com essa quantidade de aulas, com essa quantidade de detalhes, eu tenho certeza que o professor vai conseguir cumprir a minha missão e o meu papel de ministrar aulas e deixar você competitivo. Tá? Olha só, papo reto, você tem que assistir todas essas aulas. Ah, professor, eu estou fazendo um concurso de nível médio. Cara, esquece. Eu já estou cansado de ver provas de nível médio, tá certo? Cobrando aí questões com um grau de dificuldade muito maior do que questões lá de nível superior, de cargos de nível superior. Então, não existe mais isso, cara, nível médio e nível superior. Então, as aulas de administração, o professor prefere errar ensinando um pouco mais de detalhe, tá certo? Um pouco mais de conteúdo do que ministrar uma aula com pouco conteúdo, com pouca propriedade. Bacana? Tá certo? Então vamos lá para essa grande aula. O professor está super motivado com essa aula de planejamento. Primeiro que eu gosto muito disso, né? Professor, o que é mais que eu tenho que passar para você? O que é mais aí que o senhor tem que passar sobre considerações iniciais? Duas coisas. Então, planejamento, papo sério, recomendação. Assistir todas essas aulas. Professor, tem mais de uma aula? Sim, aliás, tem mais 2 aulas que o professor recomenda para vocês. Depois que eu gravar todas essas aulas, na última aula, stakeholders, né? A gente vai trabalhar esse assunto stakeholders aí. Eu vou gravar uma aula chamada Balance Scorecard, chamado BSC. Essa é uma outra aula, tá certo? Claro que não é uma aula referente a planejamento estratégico, mas tem muito a ver com planejamento. Muitas bancas de concurso público mandam lá na resposta Balance Scorecard. Então, o que eu digo para vocês? Vá lá, invista mais uma horinha no seu tempo aí e assista também a aula do Balance Scorecard. A outra aula que vem complementar é o seguinte, chama-se a aula de planejamento, lá do processo administrativo, funções do administrador. Então, aquela aula contribui também ao entendimento do planejamento. Bacana? Resumindo para vocês, pacote de aulas, essas 7 aulas, aula de planejamento lá do processo administrativo, das funções do administrador, ok? Mais a aula de Balance Scorecard. Aí eu digo para vocês, ó, vocês estão aí, ó, tranquilos, vocês podem se sentir uma autoconfiança muito grande que vocês estão preparados para qualquer questão de prova de concurso sobre o assunto planejamento. Bacana? Outra consideração é o seguinte, professor, eu gosto muito, professor, de estudar, professor, com livro. Indica uma bibliografia. Então, está aqui para vocês, né? Idalberto Chiavenato, tá? E o professor Arão Sapiro, Planejamento Estratégico. Esse aqui é um livro, tá? Que, inclusive, todo o fundamento teórico de todas essas aulas aqui são retiradas desse livro, né? Um livro bastante importante, um livro aí com bastante conteúdo, só que é um livro extenso, olha o tamanho da página da criança aqui, olha a espessura do livro, né? Rapaz, 340 páginas, ou seja, bastante detalhes, né? Ok? Bacana? Então vamos lá, né? Apresentei a matéria para vocês, vamos seguir lá, vamos para a nossa aula de introdução. Primeira coisa, você tem que colocar na cabeça, professor, por que nós temos que planejar? Por quê, professor? Gente, olha só, eu vou retomar lá no início das nossas aulas. A administração é uma ciência? Sim, é uma ciência. Qual que é o objeto de estudo da administração? O objeto de estudo da administração são as organizações. Não é isso? E as organizações são formadas por quem? Por pessoas. E essas organizações, elas necessitam de quê? De planos. Elas necessitam de quê? De estratégias. Elas precisam se organizar. Ou seja, essas organizações, elas precisam da ferramenta de planejamento. Então, por que planejar? Preste atenção, todas as organizações, tanto as organizações públicas e privadas, não somente as organizações,
mais as pessoas físicas, você tem que planejar, você tem que organizar a sua vida para ser aprovado no concurso. Quem não tem planejamento dificilmente vai conseguir atingir o resultado. Quem for estudando ao léu, rapaz, assim, a deriva sendo levado, vai ter muita dificuldade para aprovação ou vai demorar muito tempo para ser aprovado. Aqueles que conseguem aqueles que conseguem aí, desenvolver um bom planejamento, ele consegue encurtar bastante aí o seu resultado da aprovação. Então, a organização necessita coordenar suas atividades de modo integrado. Tá? Ou seja, a ferramenta do planejamento faz isso. Além disso, olha só, quando a gente fala planejar, sempre nós temos aqui uma ideia de presente. Uma ideia de presente associada a uma ideia de futuro. De novo, quando lê a palavra planejamento, então você tem uma ideia de presente, hoje eu estou assim, com uma ideia de futuro, eu desejo isso no futuro. E esse espaço que chama-se planejamento. É isso que é planejamento, tá certo? Ou seja, a organização necessita considerar o futuro, aquilo que ela deseja no futuro. Para quê? Para se preparar. E essa análise do futuro, né, principalmente nesses ambientes de incertezas que nós estamos vivendo hoje no Brasil, né, muitas incertezas, aí, dada aí a crise econômica muito grande que assola o nosso país. Então, nós temos que cada vez mais utilizar essa ferramenta do planejamento. No futuro, preparar-se para o inevitável. Né? O planejamento possibilita isso, se preparar daquilo que vai acontecer, né? Você ter opções frente ao desejado, ou seja, o nosso plano é o plano A. Se o cenário A ocorrer, nós teremos a execução do plano A. Mudou o cenário, não aconteceu o que estava previsto no plano A. Agora nós temos aí o cenário B. Se nós temos o cenário B, nós temos que ter um outro plano. E o cenário B é um cenário indesejável. O que fazer? O que fazer está onde? Na ferramenta do planejamento. Controlar o controlável. Como assim, professor, controlar o controlável? Controlar o controlável são mecanismos da própria organização, do ambiente interno. Então, por que planejar? Porque é uma necessidade das organizações. As organizações necessitam dessa grande ferramenta da administração que é planejar. Resumindo para vocês, para vocês terem um conceito de planejar, isso vai servir até para alguma prova discursiva, se vocês tiverem. Olha só, como ocorre o planejamento? Né? Então, toda ideia de planejamento, preste atenção, ela parte de um pressuposto básico da palavrinha mágica chamado presente. Onde estamos? E esse presente, você tem que fazer uma autoanálise. E essa autoanálise chama-se diagnóstico. Tá certo? Diagnóstico. Tá? E no planejamento estratégico, só antecipando um pouquinho, nós temos uma análise ambiental do ambiente externo e do ambiente interno. Ok? A partir do momento que você faz essa autoanálise, onde estamos, você faz o seu diagnóstico, essa situação do presente, você tem que saber o futuro. Então, todo planejamento ele parte do presente para o futuro. Esse futuro é aquilo que você deseja. São os objetivos que a organização deseja alcançar. Deseja alcançar. E como você vai atingir esses objetivos? Através dessa magnífica ferramenta chamada de plano de planejamento. Bacana, então está aí para vocês uma ideia, um juízo de valor dessa ferramenta. Então, resumindo, isso aí eu tenho que repetir algumas vezes para fixar o conteúdo, eu tenho que martelar na sua cabeça para você nunca mais esquecer. Planejamento. Então, parte da ideia de hoje, do presente. Você tem que fazer uma autoanálise, você tem que se diagnosticar, analisar o ambiente interno, analisar o ambiente externo. E aí, professor? A partir do momento que você se conhece,
você tem que traçar um futuro. O que é o futuro? Um objetivo, as metas, aonde você quer chegar, ok? É o futuro. E a partir do momento, esse espaço aqui que habita a nossa famosa ferramenta chamada planejamento. Bacana? 10. Vamos continuar esse cara aqui, né? TCE, um exercício para a galera aí. TCE, Santa Catarina, CESP 2016, cargo de auditor. Vem comigo aqui. Inclusive, esse exercício que eu vou ler para vocês, eu trouxe esse exercício para a aula para trazer um conceito muito importante para vocês, ok? Vem aqui comigo. Ó. O processo de planejamento estratégico de uma organização é complexo e, geralmente, estático, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem permanecer inalteradas a fim de evitar que a cultura organizacional se torne caótica. Tá. E aí, professor? Bacana, tranquilo, está aqui o exercício. Esse exercício aqui, o professor trouxe para a aula, trouxe para esse banco de questões pelo seguinte motivo. Para ensinar um único conceito para vocês. Então, olha só. Ideia de planejamento comigo aqui. Você analisa hoje, tá? Uma autoanálise de hoje. O presente. Aqui você faz um diagnóstico do ambiente interno, do ambiente externo. E a partir desse diagnóstico, desse autoconhecimento, você projeta o futuro. Um objetivo, uma meta. Tá aí. E aí você traça o plano. O que ele está falando? Que esse plano, para alcançar esse futuro, ele é estático. O que é estático? Imutável, não pode ser alterado, ó, pois as variáveis balizadoras da estratégia, após serem definidas, devem permanecer inalteradas. E está falando que esse plano não pode ser alterado. A resposta está errada. Por quê? Porque na ferramenta do planejamento há a possibilidade de você alterar o plano. E isso acontece muito. Por quê? Porque as variáveis que vocês estão balizando as estratégias, olha só, se você tem assim, você elaborou uma estratégia A, certo? A estratégia A. Então a estratégia A está balizada por alguns diagnósticos, alguns fatores. A estratégia A. Só que o seguinte, o cenário mudou. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você ter noção da qualidade dos nossos cursos aqui da Lá Concurso. E eu estou aqui para fazer um convite muito especial. Vocês fazerem um investimento aqui no nosso site, apenas 10 parcelinhas, aí, a partir de 10 parcelinhas de R$35, você vai ter acesso ao restante dessa videoaula e muito mais videoaula. Nós colocamos aí, no máximo, aí, 1/3 das videoaulas aí, disponíveis no nosso curso. Videoaulas atualizadas, videoaulas aí completas, videoaulas aí com bastante interação professor, claro, e muito conteúdo. Gente, nós aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo algo especial, uma preparação especial para o Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? Então nós temos aqui edital publicado, edital na praça, bacana, né? Ok? Quero fazer uma chamada para vocês o seguinte, né? Nosso curso é a partir de R$10,35, mas quero fazer um pequeno merchan para vocês da minha turma VIP para o cargo de assistente em administração. Isso aqui vai ser comigo, aquela parte de legislação que vale 10 pontos, peso 1, e a parte de conhecimentos específicos, 20 questões, peso 3, 60 com 10, 70 pontos de 100. Então, essas aulas do conhecimento de legislação e conhecimento específico vai ser comigo. Aula presencial. Ah, professor, eu sou do interior. Fique tranquilo. Fique tranquilo que essa aula vai ser transmitida ao vivo para você e você vai poder interagir. Nós vamos ter um grupo de WhatsApp para a gente vai estar conversando, né? E o online, uma complementação de alguma videoaula e mais língua portuguesa aí, tá? Língua portuguesa e também a parte de geografia que está previsto previsto no edital. Cara, esse aqui é um método que vai acelerar seus estudos, ele é 100% focado. Eu fiz isso no concurso aqui da Limpurb,
tá? Da Limpurb, cara, nós estamos tendo resultados extraordinários, os alunos estão adorando, eles estão percebendo o que é realmente estudar para concurso. Tá? Eu posso falar de carteirinha dessa turma VIP, por quê? Porque somente esse ano, em 2022, eu já fui aprovado em 7 concursos públicos com esse perfil administrativo. Ou seja, eu tenho pleno domínio. Este curso está previsto aí o lançamento para o dia 6/9, tá certo? Estou abrindo aqui, tá, reserva de matrícula para vocês, caso vocês desejam aí. É só mandar um WhatsApp pessoal para mim, ó, 65 39, ok? 62 11 42, que eu já vou colocar no grupo da turma VIP. Vou colocar no grupo da turma VIP para a galera aí estar sendo aprovado no concurso, ok? Feito o merchan, professor, quais os cursos que o senhor tem aí para o Instituto Federal de Mato Grosso? Nós temos aí, né? Além da turma VIP, temos o curso online de assistente de administração, 10/35, isso aqui é gravado em estúdio. Técnico em contabilidade, 10/35, tecnólogo formação de área gestão pública, 10/35 e técnico em assuntos educacionais, R$ 10,35, ou seja, super barato aí em conta. Bacana, meus amigos? Então espero vocês aqui na Lá Concursos.